Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O que é isso no céu? É um avião? É um pássaro! Não, é o primeiro herói a fazer sucesso no cinema. Quem é você? Um amigo. A estabelecer padrões que até os dias de hoje são seguidos pelos filmes de herói. E é justamente sobre Superman e suas 3 continuações que a gente fala hoje. Sobre esse filme que é tão influente, mas que muita gente nem assistiu. E principalmente, quase ninguém chegou até o Superman 4. Hoje a gente passa aqui por todos eles, trazendo o enredo dos filmes, várias curiosidades e obviamente a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto, coloque logo uma cueca por cima da calça, porque tá começando a saga Superman aqui no canal Piuí. Superman não é o Pelé dos heróis, é a bola. Falou tudo, hein? O que é isso aqui embaixo? Não é o like, né, que você não deu ainda, então por favor, aperta no botão do like. Quem nunca aí pensou em ter poderes? Essa foi a ideia, a fagulha que trouxe o maior herói de todos os tempos. Né, Léo? É o maior. É o maior. É o mais popular? Atualmente não. Que tristeza. Em 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster deram vida a esse símbolo que trazia esperança. E é importante lembrar que ali em 1929 teve a Grande Depressão, depois começou a ficar o clima meio feio na Europa, era aquela parada, vai rolar guerra, tá treta. Então era uma época meio desesperançosa e Superman era justamente esse símbolo da esperança. Superman. Não demorou pro personagem virar um fenômeno nos quadrinhos. Tipo o Ronaldo, assim, né? Ele é muito. Maior até, e abrir as portas para tantos outros, como o Batman e a Mulher Maravilha, por exemplo. E com tanta fama, com tanto sucesso, ele logo virou um ícone da cultura pop e também ganhou espaço em outras mídias. Tinha muito merchandising com o Superman, ele foi virar animação, foi ganhar adaptações para TV, ele foi ganhar o mundo todo, exceto o cinema, porque foi só na década de 70, muitos anos após a sua criação, que o Super-Homem finalmente conquistou uma adaptação. E se nos quadrinhos ele foi muito pioneiro e importante para todo mundo que veio atrás, no cinema não foi diferente. O Homem de Aço abriu as portas para outros heróis. Super-Homem. Lançado em 1978 com o roteiro de Mário Puzo, olha só, de O Poderoso Chefão, do casal David e Leslie Newman de Superman 2 e 3, Robert Benton de Kramer vs. Kramer e direção de Richard Donner, que fez Os Goonies. Superman, o filme nos leva até Krypton e mostra 3 rebeldes sendo punidos. Eles vão ser levados até a Zona Fantasma, Zod, Ursa e Nom. Eles fizeram muita coisa feia e Jor-El, que é um figurão, né, um cara importante lá no conselho de Krypton, fala, olha, esses caras que fizeram muita bosta, a gente tem que botar eles num local onde eles não vão representar algum risco pra gente. E a palavra final, inclusive, é do Jor-El. Ele fala assim, vaza. Só que antes de sair, o Zod fala, fique sabendo que foi tu, Jor-El, que me botou na merda. E você assistindo pensa assim, caraca, isso aqui vai ser importante. Mas fica tranquilo, não vai não, tá? Ainda se curvará diante de mim, Jor-El. Eu juro! Mas depois. Aliás, Krypton parece uma balada do Bee Gees, né, mano? É um visual muito doido. Maneiríssimo, cristal pra todo lado, um planeta com luzes coloridas, a galera com umas roupas que reagem à luz negra, é demais. É um desconforto do caramba. Imagina, tu vai sentar, o banco é feito de cristal. O chão é feito de cristal, tudo é cristal, que merda é essa? Acho que ela é gostosa e quentinha. E pra piorar, o planeta tá condenado à destruição. Pelo menos é nisso que acredita o Jor-El, que fala pra galera assim, ó, o nosso Sol, muito em breve ele vai explodir e Krypton vai ir junto com ele. Nós precisamos dar um jeito de sobreviver. E digo que devemos evacuar este planeta imediatamente. E aí todo o conselho dos anciões, que são os vereadores lá de Krypton, eles ouvem o Jor-El falando isso e na hora eles já pensam assim, ih, é o doidinho das fake news. Tá inventando história, você não tem pé nem cabeça, Jor-El, sai daqui. Só que o Jor-El sabe que vai dar merda, então ele decide que vai pegar o filho dele, o bebezinho Kal-El, e irá enviá-lo até um local seguro. Local esse, obviamente, que é a Terra. Então ele vai lá, coloca o Jor-El naquela espécie de pod, aquela nave, envia embora de Krypton e 2 segundos depois o Sol explode, o planeta inteiro explode e eu tenho certeza que o Jor-El morreu falando "Eu avisei!" Pô, é que foi bem na hora mesmo, né? Foi só ele mandar o filho dele que quebrou tudo, cara. É loucura. E quem investiu em criptomoedas nessa época se deu muito mal. É que lá é criptomoedas, né? Isso aí. Eu sabia! Eu sabia! Kal-El viaja no espaço com vozes do pai dele falando, olha,
Cuidado, você tá indo para um local onde você vai ser muito poderoso. Você não pode interferir na história humana. Fica piano. É proibido a você interferir na história humana. E como ele tem apenas 10 dias de vida, ele não entende nada, Não né? entende nada. Tanto é que ele cai na Terra uns 3 anos depois, 2 anos depois, sei lá quanto tempo, ele já tá um pouquinho maior. E quem encontra ele numa fazenda são seus novos pais, Martha e Jonathan Kent. Por que disse esse nome? Falam, olha só, caiu essa criança do espaço e tal. Vamos cuidar. Todos esses anos sempre fomos felizes e eu rezei para que Deus nos enviasse uma criança. Eles rebatizam Kal-El como Clark Kent e sabem que, obviamente, ele não é uma criança normal, já que ele veio do espaço. Só que tudo fica ainda mais esquisito, porque devido ao contato com o Sol da Terra, Kal-El, ou melhor, o Clark, ele desenvolve superpoderes. Ele se torna muito forte, ele se torna imortal. E o Jonathan, vendo isso, fala assim, meu filho, eu vou te dar um conselho. Cresça pianinho, não fala pra ninguém que você tem superpoderes. E o Clark, sabendo disso, seguindo os conselhos do pai, decide agir então sempre como uma pessoa normal. No caso, uma pessoa normal muito, mas muito tonta e que vai sofrer bullying a vida inteira porque ele sempre é o mais tonto possível. O Kent não pode ir. Ainda tem muito trabalho. Eu já guardei tudo. Isso aí. Clark passa por várias situações, ele não quer chamar atenção, então ele sai correndo lá do trem. Não era pra chamar atenção, mas sabe como é que é adolescente, é merdeiro e tal, mas ele segue vivendo, ele vai ficando cada vez melhor. Só que quando ele tem 18 anos, uma tragédia acontece. Jonathan Kent chega lá pra ele, e primeiramente é uma coisa bonita, troca uma ideia, tá ligado? Fala assim, ó, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Todo mundo sabe que é a minha frase de efeito. Troca um papo, e depois ele morre. Eu tô falecendo! Pois é, o pai adotivo de Clark tem um mal súbito, morre. A família Kent fica desolada e no meio de toda essa tristeza, o Clark acaba encontrando no celeiro da fazenda da família um cristalzinho verde, um cristal especial, pois é o cristal Waze, que começa a mandar pra ele direções que ele deve seguir. E o Clark começa a pensar assim, rapaz, eu vou seguir o que esse cristal aqui tá me falando e vou deixar minha mãe sozinha agora que ela perdeu o marido dela. Bom, ele dá tchau tchau para sua mãe e decide seguir o Cristal Waze, que o leva até o Ártico. E é lá que, ao ser jogado no chão, esse cristal forma a Fortaleza da Solidão, um refúgio kryptoniano, onde o Clark entra e vê não só a arquitetura e o design de Krypton, como também tem acesso a alguns hologramas do seu pai e da sua mãe. E é através desses hologramas que ele pode conhecer mais sobre si, sobre a sua cultura e sobre a sua missão na Terra. Seu nome é Kal-El. É o único sobrevivente do planeta Krypton. E, além disso, ele também recebe ali alguns treinamentos, alguns aprendizados, ele passa mais de uma década ali ouvindo as historinhas de seu papai e se transformando nessa figura tão emblemática que ele virá a ser. E também é durante esse período que ele recebe o icônico uniforme de sua família. Agora, então, cheio dos conhecimentos sobre Krypton, a história das coisas e tudo mais, ele também fez um cursinho por correspondência de jornalismo e vai trabalhar no Clarim Diário. Quem é você, garoto? Quer dizer, o Planeta Diário, onde ele conhece a Lois Lane, ou Louise Lane, que é uma repórter muito famosa, incrível, muito boa, só que só se mete em merda. Logo ali no início da trajetória dele, ela já vai fazer uma reportagem num helicóptero, ela acaba ficando presa lá em cima, tá pra cair, vai morrer. E é nesse momento que é ele, nosso querido Clark Kent, Kal-El, o Superman, precisa aparecer nessa icônica cena. Essa cena dele correndo ali, puxando a camiseta, voando, caraca, isso aí tá cravado na mente de todo mundo. Calma, você está comigo. Cinema. Essa foi a primeira aparição do herói para as pessoas. E aí todo mundo ficou impressionado. Que isso? Quem que é esse ser tão poderoso, esse ser tão heróico? E a partir desse momento, o Kal-El meio que ganhou gosto pela coisa. Então, como se ele estivesse prestando uma pena de serviço comunitário, ele começou a ajudar uma galera. E ele virou um ícone na cidade de Metrópolis. Ele era o grande herói dessa cidade. Quero o nome deste não sei o que voador junto com o Planeta Diário feito arroz com feijão. E assim que ele salva a Lois Lane, ele já fica meio apaixonado por ela, porque ela é da hora, ela é inteligente, sarcástica e tal. Só que ele trabalha com ela
enquanto Clark Kent, um cara meio atrapalhado, um jornalista inexperiente e tal, e ela só sabe cagar na cabeça dele, né? Lois, você aceita jantar comigo hoje? Clark, desculpe, estou ocupada. O Clark gostava de mulheres que pisavam nele, tá? Porque ela realmente não tá interessada, ela fala do prêmio Pulitzer que ela quer ganhar, ela quer escrever matérias e ela acha ele um tonto. Ponto final. E ele é um tonto, né? Muito. Lois, mas... Ele é um bananão. Notou o padrão? O surgimento dos poderes, a morte de uma pessoa importante, uma missão, a jornada do herói. Tudo isso aí a gente vai ver em Homem-Aranha depois, em Batman, em qualquer herói que tenha. Quando as pessoas falam que, sei lá, é a blueprint de alguma coisa, cara, isso aqui, Superman, o filme, é a blueprint, entendeu? É o projeto inicial que todo mundo foi seguir depois. Bye. Esse filme criou vários padrões e quando você assiste ele, você automaticamente reconhece tantos outros filmes que você assistiu no futuro. Mas não é só nisso que ele é tão influente. Também tem a questão de um ator que fica muito icônico dentro de um personagem. Porque o Superman aqui é interpretado pelo Christopher Reeve, um cara que não tinha trajetória no cinema, era um ator de TV, de teatro, mas que veio pra cá e que conseguiu interpretar esse personagem com muito carisma, com muita imponência física e com um nível de ingenuidade que era muito importante, porque ele tinha que parecer esse cara mais tonto, entendeu? Ele tinha que ser esse humano que não queria chamar atenção e tudo mais, e o Christopher Reeve entrega tudo isso, e quando ele se transformar em Superman, a gente vai ver como ele faz essa mudança toda. Sabe esse lance do Robert Downey Jr. ser o Homem de Ferro hoje em dia? O Christopher Reeve fez isso em 1978 como Superman. Não é à toa que até hoje, pra muita gente, ele é o Superman definitivo. E é, né? E até hoje realmente é. Tem razão. Porém, enquanto Clark é tonto, Superman ganha a mídia e é assim que Lex Luthor, um super criminoso, toma conhecimento dessa figura. E o Lex Luthor está planejando cometer a maior fraude imobiliária da história. Ele tem um plano que é o seguinte, ele quer pegar alguns mísseis do governo, jogar eles na Califórnia, fazer com que a Califórnia sofra um grande terremoto, uma grande catástrofe natural. Na falha de San Andreas, a falha do jogo GTA lá. Oh, shit. Here we go again. Tudo isso para que ele possa pegar vários terrenos que ele comprou numa área desértica, uma área que não vale nada, e aí sim ele consiga vender esses terrenos a preços exorbitantes. Parece um plano meio teatral, meio maquiavélico demais, meio bobinho, e de fato é uma das características do filme, esse tom um pouco mais brincante. É importante dizer que os quadrinhos nasceram como essa mídia mais voltada a crianças e tal, infanto-juvenil, e o filme também adota uma linguagem mais assim, ele é muito importante, ele é cheio de coisas incríveis pro cinema como um todo, mas ele tem uma linguagem um pouco mais bobinha aqui ou ali, né? O Lex Luthor, ele é um bobaião, né? Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. Inclusive, a narrativa desse filme me lembra muito quadrinhos, porque num momento o Clark está na fazenda, corta, o Clark está no Ártico, na Fortaleza da Solidão, corta, o Clark está em Metrópolis. Aliás, no início do filme também, né? Porque a impressão que dá é que ele mandou o Zod embora, no mesmo dia ele mandou o filho dele pra Terra e no mesmo dia Krypton quebrou. Ele tem uma passagem temporal que realmente parece que eu virei uma página e beleza, já estamos em outro capítulo aqui, não precisamos detalhar como isso aconteceu, vamos direto pro destino, entendeu? É tão bom assim. Lois Lane é uma repórter muito ambiciosa e ela quer o Pulitzer dela, ela quer uma grande matéria e ela foi salva pelo Superman, então ela tenta contato com o Superman novamente para ver se ele consegue dar uma entrevista para ela, para explicar os poderes, de onde ele vem e tudo mais. E isso acontece. O Superman vai até o encontro de Lois Lane e começa a explicar, olha, eu sou de Krypton, sou muito poderoso, tem essas paradinhas aqui e ali. Consigo ver sua calcinha. Rosa. Hã? Rosa. Vai, safadão! E ela tá completamente apaixonada. Nossa, o que ela arrasta a asa pro homem, meu Deus do céu. Gosta de rosa? Gosto muito de rosa. Cara, ela tá tão na sua. E aí pinta um climinha entre os dois. E o Clark, agora vestido de Superman, ele diz assim, quer saber? Vamos dar uma voltinha, gata. E aí ele pega ela, abraça essa mulher e eles dois voam juntos por Metrópolis numa cena que é a coisa mais linda. Isso é tão romântico. Com a trilha sonora do John Williams no talo, torando. Meu Deus do céu, cara, esse tema é muito icônico. É definitivamente o maior tema de herói de todos os tempos, que não tem como. Ele começa a tocar, tu já lembra do Christopher Reeve, do personagem, do símbolo, da cor, de tudo, cara. Ai,
arrepiei. Tô todo arrepiado. E hoje em dia você pode olhar essa cena e talvez achar meio tosco. Nossa, esse voo, claramente eles estão sendo carregados por cabos, esse tipo de coisa. Mas em 1978, isso aqui foi de cair o queixo e ajudou a transformar esse filme aqui no filme que fez o público acreditar que um homem podia voar. É uma puta de uma cena da hora, até hoje ela se sustenta, ela é meio poética, porque tem os dois envolvidos, vendo a beleza desse voo, e é meio que um momento humano do Superman. É uma baita de uma cena. É lindo, muito bonito. E quando eles se despedem e ele sai voando, ela fala assim, nossa, que homem, ele é um super-homem. E é aqui que o Clark se transforma no Superman. É aqui que é cunhado o nome dele. Que super-homem. Olha só, olha só. Ele leva ela de volta pro apartamento, vai se despedir e vaza. E ao mesmo tempo já bate na porta o Clark Kent, né? Porque ele quer deixar claro ali pra ela que são pessoas diferentes. Ela nem acha que são a mesma pessoa, mas ele só quer deixar, tipo assim, ele quer evitar problemas. Então ele bate na porta, chega lá e fala, a gente não tinha um encontro e tudo mais. Só que ela já tá tipo assim, pô, eu tava com o Superman e tal, o nosso encontro aqui não vai ser a mesma coisa e tal. E ela começa a falar porque eu encontrei o Super-Homem. E ele é um homem poderoso, forte. E enquanto o Clark Kent escuta isso, essa cena é maravilhosa, o Christopher Reeve ele vai se projetando assim, ficando na postura de Superman, só que daqui a pouco ele murcha de novo, lembrando que ele não pode falar pra ela, porque isso é um risco e tudo mais. Essa cena é Na verdade, quer dizer, eu no início estava muito nervoso. Você tem que ser um ator muito treinado pra você conseguir fazer isso. A matéria da Lois Lane sobre o Superman acaba ficando popular e o Lex Luthor, que é um cara meio vaidoso, mas também invejoso, lê isso aí e fala, não pode ter ninguém tão poderoso assim, eu sou a pessoa mais poderosa da Terra, mais inteligente e tudo mais. Então ele vai lá na sala do roteirista, encontra várias informações sobre Krypton, sobre Kryptonita, sobre criptomoedas. Ele consegue essas informações todas aí e pensa, caraca, eu já sei como é que eu vou derrotar esse homem. Voa lá! Um meteorito em Addis Abeba. Ok. Junto com a sua dupla de inúteis, o lacaio Otis e a sua Sugar Baby, a Eve Taskmaster, ele decide então que precisa dar um jeito no Super-Homem, ele precisa tirar esse cidadão do seu caminho. E aí ele descobre que a Kryptonita é a fraqueza do Superman. Então ele dá início aos seus planos. O primeiro passo é pegar uns mísseis do governo e redirecionar eles para caírem lá na falha de San Andreas, para começar toda essa grande tragédia. Moça, este homem é diabético, sabe? E na sequência, ele decide atrair o Superman utilizando um som supersônico que só o Superman pode ouvir. Quando o herói chega, o Lex Luthor explica seu plano, é óbvio, e coloca nele um colar de Kryptonita. E aí o homem fica fraco, ele começa, não tô conseguindo fazer nada. Mente sobre músculos. Detalhe que o Lex Luthor vive ali no subsolo da cidade, uns túneis de metrô abandonados. O visual é foda, tá? Que é um metrô inundado ali, que ele tem uma piscina. Eu acho mó da hora esse local dele. Luxo! E aí ele decide que vai jogar o Clark nessa piscina com a Kryptonita para que ele morra afogado ali, enquanto o Luthor coloca todo o seu plano em ação. Porém a Eve Taskmaster lá, ela tem uma mãe que vive na Califórnia e ela escuta o papo do Luthor e pensa, caraca, minha mãe vai morrer nessa história aí, né? Ele tá falando isso há tanto tempo, desse plano dele, né? E aí, tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar que a minha mãe mora na Califórnia, porra, ela vai morrer. É burra pra cacete. Então ela fica compadecida e vai lá falar com o Superman e fala, vou te ajudar se tu ajudar minha mãe, pode ser? Ela dá um beijo nele também, um certo abuso sexual aconteceu aqui, mas tudo bem, ela liberta ele e agora o homem pode salvar o mundo. Alô, Polícia Federal! Só que a essa altura Lex Luthor já desviou um dos mísseis, atingiu a falha de San Andreas e a Califórnia está sucumbindo. É desmoronamento, é terremoto, é caos pra todo lado. E aí o Superman sai de lá e ele tem vários resgates pra fazer. Tem ônibus escolar despencando, tem funcionário da Vale em situação de risco e tem também ela, Lois Lane, que foi fazer uma reportagem no meio dessa situação e se viu numa situação de perigo. Assim como Jimmy Olsen, outro dos trabalhadores ali do Planeta Diário. O Superman é Superman 62, então ele passa maus bocados tentando salvar todo mundo, mas ele vai salvando. Ele vai até costurando as placas tectônicas, passando uma e outra ali, juntando tudo. Salva uma galera, salva uma turma. Só que nessa altura do campeonato, dá ruim para ela.
Lois Lane, o amor da vida dele, que ela fica soterrada num carro e ela morre. Quando ele chega já é tarde demais. Ele fica indignado, pega ela ali nos braços. Ela morreu. E ele dá um gritão. Desgraça! Abalado com o acontecido, o Superman pensa assim, cara, eu não posso deixar essa mulher morrer. E aí ele lembra do seu pai falando, meu filho, você não deve interferir na história humana. Ele tinha acabado de interferir pra caralho, né? Mas ao mesmo tempo ele olha pra ela e diz assim, caraca, mas essa mulher, ela era tão especial, cara, ela pisava tanto em mim quando eu tava normal e quando eu tinha superpoderes ela me amava tanto, eu preciso dar um jeito de trazer essa mulher de volta à vida. É nesse momento que Superman vai até o espaço e começa a voar em ultra velocidade em volta da Terra, fazendo assim com que o nosso planeta gire no sentido contrário. Ah, peraí. Essa é uma das leituras. A outra leitura que pode fazer é que ele volta no tempo e aí a representação de mostrar que o tempo tá voltando é a Terra girar ao contrário. Miguel, cala a boca. Podem ser as duas coisas. Fato é que Superman decide voltar o tempo para reviver, ou melhor, desmorrer Lois Lane. E é exatamente isso que ele faz. Ele usa os seus poderes para interferir na história humana, voltar no tempo, e assim, quando ele retorna até o solo, até a Califórnia, ele consegue resgatar Lois Lane com vida ainda. Esse carro imprestável ficou sem gasolina. Eu lamento, Lois. É que andei um pouco ocupado. E aí isso me mata. Aí acabou o filme pra mim, porque eu não entendo. Quando ele chega na Terra, ele fala com a Lois Lane, ela fala, nossa, teve o terremoto e tal. Então dá a entender que realmente aconteceu o desmoronamento. Mas então por que dessa vez as coisas não caíram em cima do carro dela? Por que não rolou essa tragédia? Por que ele conseguiu salvar ela naquele momento? Tipo, ele voltou no tempo, mas tudo que ele fez diferente foi só ter salvado ela? De novo, dessa vez, mais rápido. Exatamente. Existe uma suposta lógica de que ele teria voltado apenas alguns minutinhos, entendeu? Mas aí como é que o bagulho não caiu em cima do carro também? E eu sei lá, porra! Inexplicável. Até porque o Superman havia resgatado Jimmy Olsen, ele estava fazendo outros resgates enquanto a Lois Lane estava naquela situação. E todo mundo que foi resgatado pelo Superman antes foi resgatado novamente agora. Então é quase como se tivesse sido criado um clone do Superman que chegasse nesse momento da Lois Lane, enquanto o outro Superman estaria salvando o resto das pessoas. É uma situação que não tem lógica nenhuma. Você pode tentar achar ela, você pode dizer que ele voltou um minutinho, que a única coisa que ele interferiu foi no resgate de Lois Lane, ele decidiu voltar só isso, uma coisa específica, mas por mais que você cave, por mais que você tente achar, você não vai conseguir encontrar uma lógica concreta nessa volta ao tempo. Tudo bem, olha só, não devíamos precisar de provas ou lógica. A dica é, ignora a lógica, entendeu? Você pega a mensagem de que ele salvou a humanidade, mas ele também salvou aquilo que mais representa a humanidade pra ele, que no caso é a Lois Lane. Então, tipo assim, ele, enquanto um ser de outro planeta, encontrou o maior amor do mundo nesta humana específica, então ele salvar ela é como se ele também salvasse a humanidade. Você pode ver por esse lado mais poético da coisa. Logicamente não dá, né? Bom, o fato é que Lois Lane é resgatada, o resto da turma também é resgatada pelo Superman e no fim das contas ele consegue capturar Lex Luthor e entregá-lo à polícia, ficando assim feliz com toda a turma do jornal e uma parte da Califórnia destruída. Este país está salvo novamente, graças a você. Superman, no filme na época, era o filme mais caro da história. Custou 55 milhões. Foi ser superado depois por Rambo 3. Claro que isso aconteceu porque o Superman 2 foi gravado junto com esse, então parte do orçamento estava lá no 2 também. Mas o fato é que foi um sucesso gigantesco. Faturou 300 milhões, parou os cinemas na época. Todo mundo falava sobre Superman, todo mundo acreditou que o homem poderia voar. Por que não fazem mais filmes como antigamente? O filme recebeu, obviamente, críticas muito positivas à época, para todos os aspectos possíveis. Eram efeitos especiais, era uma aventura, era o relacionamento entre Lois Lane e Superman / Clark Kent, era o Christopher Reeve. Ele foi um filme realmente muito elogiado, muito icônico e que até hoje consegue ser muito influente, porque ele definiu vários dos padrões que a gente assiste hoje em dia em tudo quanto é filme de herói. O que não significa que hoje em dia a gente não encontre vários defeitos nele, né? Ele é um filme bastante cartunesco, tem esse final que pra mim tira muito do filme, mas se você ficar procurando, você vai encontrar muitos outros problemas de lógica. Tudo que envolve o Lex Luthor carece de lógica, assim, tudo claramente é o roteiro facilitando para que o Lex Luthor tenha um plano, para que ele saiba as fraquezas do Superman. Bom, o fato é que é um filme revolucionário, entendeu? Chegou aí, todo mundo olhou pro Christopher Reeve e falou, ele é o Superman definitivo, e a continuação foi gravada junto, né? E ela não demorou muito pra sair.
Enquanto o primeiro Superman era rodado, o segundo ia junto, porque havia uma aposta muito grande nesses projetos. Só que assim, ela era uma aposta muito grande, mas ela não era uma aposta sem limites. E o que aconteceu foi que conforme o Richard Donner ia gravando os filmes, ia tocando esses projetos, o orçamento que a galera tinha em mente começou a ser ultrapassado. Os filmes ficaram cada vez mais caros e cada vez mais demorados. Eles eram para ter sido rodados em 8, 9 meses, levaram quase 20 meses. Então toda essa produção foi ficando cada vez maior, mais cara, mais inflada, e isso começou a incomodar os produtores, que perceberam que para eles seguirem adiante, o ideal seria cortar a cabeça do Richard Donner, ou então eles iam gastar uma fortuna sem fim e esses projetos nunca teriam fim. Você tá demitido. Eles olharam ali no panteão deles e tinha um outro Richard, né, o Richard Lester. Ele entrou, começou a fazer refilmagens, mudou aqui e ali e lançou Superman 2. Só que tem uma treta, tá? Que muitas pessoas clamam que o Superman 2 aí não é o filme definitivo, porque não é a visão que o Donner tinha. Então, anos depois, a gente teve uma versão do diretor Richard Donner que muda várias coisas do filme. Então agora a gente vai falar sobre a versão que foi lançada nos cinemas e também um pouco a versão do Donner para poder comparar. Superman 2. A aventura continua. Lançado em 1980 com o roteiro de Mario Puzo, David e Leslie Newman e dirigido por Richard Lester de Help, Superman 2 nos conecta diretamente com aquela cena lá de Superman 1, onde o General Zod é banido, colocado na Zona Fantasma, e ele fala: você um dia vai ver minha vingança, você vai se ajoelhar a mim. Ele fica lá naquela paradinha. Você vai se curvar diante de mim, Jor-El! Vocês dois e no futuro seus filhos! Só um detalhe que antes disso a gente tem uma recapitulação de quase 10 minutos do primeiro filme, né? Que na época era um hábito relativamente comum. A galera tinha medo que você não se lembrasse do primeiro filme. Então eles botavam ali o best of do filme anterior pra você assistir e refrescar a memória. Ah, tá. Mas depois de a gente ver o que aconteceu com o Zod, a recapitulação, Clark Kent está no Planeta Diário e descobre que Lois Lane está fazendo uma matéria em Paris. Ela está cobrindo uma ação terrorista na Torre Eiffel. E aí ele pensa assim: rapaz, eu não posso deixar essa mulher tudo pra mim, eu tenho que ir até lá e salvar ela. E quando ele chega, a Lois Lane tá embaixo de um elevador, tem uma bomba de hidrogênio nesse elevador, ela tá pendurada. Cara, essa mulher se meteu numa furada absurda, mas felizmente Superman consegue resgatá-la, e aí ele pega esse elevador com essa bomba de hidrogênio, leva até o espaço e arremessa isso pra longe. Essa bomba explode no espaço e acaba atingindo uma chapa de vidro que estava flutuando lá. Chapa de vidro essa que é a Zona Fantasma, onde estavam Zod, Ursa e Nom. E agora eles estão libertados, eles conseguem sair de lá e o primeiro pit stop deles é na Lua. E na Lua tá rolando lá uma conferência de vários astronautas, aparentemente. Tem americano, tem russo, eles estão trocando uma ideia e tal. E daqui a pouco os astronautas falam: Houston, acho que eu tô vendo uma mulher aqui. Parece que temos um objeto voador não identificado. Se parece com uma garota. Os kryptonianos atacam os humanos e pensam assim: caraca, temos que ir para esse planeta Houston. Então nós vamos para lá, finalmente, para governar. E esse filme tem que ter uma suspensão de descrença do tamanho do Christopher Reeve. Tem que ser muito grande, tá ligado? Porque, meu amigo, a bomba foi pro espaço, explodiu e quebrou a chapa de vidro que mantinha os caras presos. Tá bom, então é isso, né? Fazer o quê? Tá bom. Na versão do Richard Donner, isso acontece de uma maneira diferente, porque no primeiro filme ele teve que desviar os mísseis que iam cair na falha de San Andreas. Um desses mísseis, ele de fato desvia pro espaço, a gente vê ele jogando o míssil pra cima. E aí, na visão do Richard Donner, o míssil seria justamente o que libertaria o trio da Zona Fantasma. É mais ou menos a mesma coisa, mas ele faz uma conexão com o filme original, entendeu? É melhor, vai. É melhor. Esse daqui não tem conexão nenhuma, é simplesmente o cara jogou um elevador lá e libertou a galera. Pô, o cara queria quebrar um elevador, ele botou uma bomba de hidrogênio. Caraca, podia ser uma bomba um pouco menor, né? Após o resgate, Lois e Clark são enviados até as cataratas do Niágara como um casal infiltrado aqui para fazer uma reportagem. E é ali que, enquanto eles estão olhando as cataratas, vendo a beleza delas, tem um menino que decide se jogar nas cataratas, tá? Os pais da criança não estão vendo que ele tá pendurado, fazendo assim, ó, eu vou me jogar. Cara, esse moleque tá na posição mais perigosa da história do planeta. Ninguém viu isso, cara. Mamãe, olha lá! Aham, sim, filho, é interessante. Irresponsável! O menino cai e, em paralelo, a Lois fala: Clark, pega um cachorro quente pra nós. E aí, quando o Clark sai, o menino despenca e automaticamente... Ela fala assim,
ô seu idiota, ô seu imbecil, vai lá buscar aquilo pra mim. Porque é assim que ela trata ele quando ele tá Clark Kent, tá ligado? Um cachorro? Cachorro quente? Cachorro. Ah, e pode me trazer um suco de laranja espremidinho na hora, é isso aí. Bem. E quando ele some e o menino despenca, surge o Superman pra resgatar o garoto. E aqui, a Lois Lane, que já tinha uma certa suspeita, ela pensa assim, cara, não é possível, toda vez que o Clark some, o Superman aparece. Esse homem é o Superman. Então, quando ele volta com o cachorro-quente, ela fala assim, Clark, você é o Superman. E ele diz assim, não sou não. Não sou não. Nossa. E ela diz assim, é? Você é e eu vou provar agora. E aí ela se joga nas cataratas também. Adeuzinho, Clark. Só que o Clark vê isso e pensa assim, caraca, eu não posso entregar que sou eu. Então ele começa a jogar um monte de galho pra essa mulher. Cara, essa cena é boa pra caralho. Muito engraçado. Ele começa a fazer várias coisas pra ela ser salva pela natureza e não por ele, entendeu? Cara, isso aqui é os Trapalhões. No fim das contas, ela consegue chegar até a margem e ele vai todo tonto lá, escorrega nas pedras. Ele é um bom ator de tonto, Muito bom, cara. Ele faz o cara mais tonto do mundo, ele vai lá, resgata e ela diz assim, caraca, então é verdade, você não é o Superman. Afinal de contas, você não veio me salvar. Só que algum tempo depois, eles vão até o quarto do hotel onde estão hospedados. Aliás, a decoração desse quarto, meu chapéu. Que cheirinho de sexo. O motel mais bagaceiro do Brasil. Eles chegam nesse grande motelzão e ele escorrega, cai numa lareira e não se queima. E aí ela diz assim, agora não tem. Você é o Superman. E ele fala, aí tu me pegou, sou eu mesmo. Você é um super-homem. Lógico que é isso, não seja... Vou dizer, tá? A versão do Donner é melhor, tá? Porque desde o início do filme ela tá desconfiada com o Clark, ela fica pegando ali a foto no jornal do Superman e desenha um óculos, um chapéu. E ela fica desconfiada, ela fica olhando pro cara, fica batendo os dados, ela percebe que o cara desaparece e tal. Então vai acontecendo muito melhor. E o momento onde ela descobre também é bacana, porque ela pega uma arma, aponta pra ele e dá um tiro. E aí o cara se projeta assim pra se defender da bala e não toma bala nenhuma, e daí ele se entrega pra ela. Só que ela fala, não, essa bala aqui era de festim. Se estivesse errada, Clark Kent teria morrido. Com uma bala de festim? Sabe muito. Assim, você pode passar, como é que ele não sabia que era de festim, se ele tem raio-x nos olhos e tal, tudo bem. Mas é uma cena melhor, entendeu? Do que o cara trupicar e encostar numa lenha. É porque eu juro, essa cena da lareira, ele faz assim no fogo com a mão, ó. Cara, eu sou o Superman então, porque ninguém se queimaria tanto com esse tombo que ele levou na lareira, entendeu? Mas aqui é o que acaba entregando a identidade dele. E aí, depois de ter assumido, ele pensa assim, quer saber, Lois? Agora nós vamos curtir. Agora tu não me vê mais como um tonto, né? Então nós vamos curtir muito. Ele pega essa mulher no colo e em 2 segundos ele tá na Fortaleza da Solidão, onde ele apresenta a ela os costumes kryptonianos, onde ele apresenta as criptomoedas. Transar na cama de cristal, que deve ser uma merda, né? Porque imagina que duro que é aquela cama. Você tá sabendo que Homem de Aço não é só um apelido bonitinho, né? Mas eu acho que eles não fazem isso. Ele tá na época do chá ainda e antes de qualquer coisa, ele chama a mãe dele pra apresentar, né, a Lois Lane pra sogra dela. A que você escolheu. Ela sente o mesmo por você? Sim. E aí que a mãe já pega e fala assim, olha filho, se você quer ficar com essa mulher, você pode ficar, mas assim, melhor não ter poder, entendeu? Seja um ser humano normal. Não, se é pra ficar com uma humana, então você que seja gentalha que nem eles. E aí ele fala assim, pois é, mas tem toda a razão, ó. Então o que eu vou fazer? Filho, não se preocupa, que tem uma câmera, que aqui bota... de bronzeamento. Sol vermelho, e aí você perde poder, entendeu? Quer virar ser humano, entra nesse negócio aí dele. Então tá, vou entrar então. Ele entra e perde os poderes, agora ele pode ficar com a Lois Lane, assim. E, cara, jura, nesse instalar de dedos, assim, tá ligado? Ele pega, não quer mais poder, perdeu o poder, agora fica com a mulher. Você fez tudo isso por mim? Eu nem sei o que dizer. Diz que me ama. E assim, aqui aparece a mãe dele, só que a mãe dele não tinha muita relação lá no primeiro filme, então ela aparece meio solta, meio perdida. Na versão do Donner, quem mete o papo pra ele é o Marlon Brando, né? Não o Marlon Brando, ator, né? O Jor-El, pai dele. Você será um homem normal. Vai se ferir como um homem normal. Então faz um pouco mais de sentido, mas ainda assim, de modo geral, nada faz sentido, tá? Essa sequência inteira aqui, dele indo até a Fortaleza, no piscar de olhos, e aí ele decide abrir mão dos seus poderes depois de pensar por 5 segundos, né? Porque a mãe dele fala assim, filho, pode ficar com ela, mas tira os poderes. E ele fala assim, quer saber, mãe, eu vou entrar na câmara de bronzeamento mesmo e vai ser agora. Ele não pensa nada, parece que ele ainda tem 12 anos, você pode dizer que ele tá vivendo esse grande amor com a Lois Lane e tal, mas é uma cena de muita conveniência, sabe? É muito... o filme precisa disso para seguir adiante. É verdade. E ele fica lá agora sem o poder, com dor nas costas, né, já que é humano. E eles metem bala, fica lá metendo bala. E em paralelo a isso, a gente vai até o Lex Luthor, que tá na cadeia. Ele quer sair da cadeia, ele tá lá preso. Só que eu achei curioso, assim, tipo assim, ele foi pra uma prisão comum, né? Ele fez o maior atentado de terrorismo da história dos Estados Unidos. E ele foi pra uma prisão comum.
Uma prisão qualquer, deve ser até dentro de uma delegacia. O que está fazendo aqui? Fato é que ele consegue escapar lá com a ajuda da Taskmaster, aquela da Marvel? Sei de nada não. Ela aparece lá, salva ele, só que deixa o Watts pra trás, né? Ficou de xereca. E em paralelo a isso, o trio de rebeldes lá de Krypton, o Zod, o Nomo e o Ursa saem tocando Zarai na Terra, entendeu? Isso porque eles tiveram contato com o nosso Sol, então eles desenvolveram os mesmos poderes que o Superman. E eles são 3, e aí eles saem tocando terror, eles metem o cuecão no policial, eles vão até uma cidade pobre e coitada, que deve ter uns 3 mil habitantes, fazem baguncinha na cidade, aí os militares tentam parar eles, mas não tem jeito, eles são muito poderosos. Inclusive eles vão parar na Casa Branca, pro presidente dos Estados Unidos. E aí o Zod fala a icônica frase, se ajoelhe perante Zod. E aí o cara se ajoelha, e aqui vem um momento foda, que não funciona no dublado, né, só no original, que o presidente manda um God. E daí ele fala tipo assim, Zod. Oh God, Zod. Aliás, o Zod é imponente nesse filme aqui. Eu acho da hora o visual dele, o jeito que ele se porta. Claro que tem uma tosqueira aqui ou ali, mas ele é esse personagem impactante. Só que textualmente falando, falta muita coisa, né? Textualmente falando não tem nada. Tem nada, esse trio aqui não tem nada. E inclusive, se o Zod funciona, os outros não funcionam nem visualmente, especialmente o Non. Porque esse personagem é mostrado aqui como uma criança de 8 anos de idade. Ele realmente não sabe o que ele tá fazendo, ele é um grande imbecil. E é assim que ele vai agir o filme inteiro, entendeu? Ele pede de braguinha. Fui pro churrasco de fralda. E quem faz um ataque de oportunidade é o Lex Luthor, que chega lá com uma bandeirinha branca. Eu gosto do jeito que ele é, meio irônico e tal, meio brincalhão. E ele fala, olha Zod, é o seguinte, eu vou te ajudar a encontrar alguém que pode te causar um probleminha, tá? Porque tem um cidadão aqui, o tal do Superman, não sei se você conhece, ele é desse planeta e tal, né? Ele é bem poderoso e ele pode brigar contigo, então eu vou te ajudar para que isso não aconteça. Primeiro eu preciso achá-lo. E o papai aqui é o único que sabe onde ele está. Em paralelo a isso, o Clark, depois de, olha, não sei quanto tempo eles ficaram ali brincando, hein, mas um tempão, eles falam assim, caraca, bateu uma fome, né? Vamos sair aqui da Antártida de moto, já que não tem mais como ir voando, né? Eles vão até uma lanchonete, e lá na lanchonete tem um valentão, que tá querendo quebrar tudo e tal. O Clark Kent chega lá e fala, ô meu, isso não é legal fazer isso aí, para com essa parada, e o cara bate nele, humilha ele, e ele não consegue fazer nada porque ele tá sem os poderes, né? Então ele fica lá no chão, a Lois Lane tenta ajudar ele, não consegue, é um caos. E aí depois de ser humilhado, depois de ter passado a verdadeira experiência humana, fala assim, não, eu tava doidão, eu vou lá pegar meu poder que eu não consigo sem poder não. Eu vou voltar na Fortaleza da Solidão, ele chega lá, pega os cristais e fala assim, pai, mãe, errei, fui moleque, devolvam meus poderes. E veja só, os poderes voltam. General, se importa de vir pra fora? Já Lex Luthor faz um combinado com o Zod, ele vai ajudar, em troca disso ele quer o território da Austrália. Que ele gosta de ilha, né? Eu tenho uma queda por propriedades à beira-mar. O que você quer? Austrália. É porque ele gosta de ilha, ele tem esse lance aí, ele quer a Austrália, o Zod aceita. E o Luthor já larga a braba, ó, tem que ir no planeta diário, vamos capturar a tal da Lois Lane, porque quando ela estiver conosco, o Superman vai aparecer. Dito e feito, eles vão lá, pegam a Lois Lane e, no estalar de dedos, Superman, de volta com seus poderes, está de volta e começa uma grande brigação e lutaria em Metrópolis. Ajoelhe-se diante de Zod! É Zod jogando Superman no caminhão na Marlboro, é Ursa soprando todo mundo, é a placa da Coca-Cola. É uma loucura, cara. Uma loucura tão grande que tem cenas aqui que eu não entendo, são incompreensíveis. Tem um momento que alguém começa a soprar e muita gente começa a voar, e tem um cara que tá no telefone, e ele fica no telefone assim, gritando, e daí ele cai no chão e continua falando no telefone. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tu tá entendendo o que tá acontecendo? Eles estão dando um soprão bem forte. Porque o cara tá no telefone, não só o telefone, tá dando risada, gritando, coringando. É inacreditável o que tá rolando aqui, tem um cara me soprando e eu tô voando, Miguel. Olha isso, cara, que loucura, velho. É isso que ele tá fazendo, cara. Ele tem toda a razão. Vendo que muita gente vai morrer, o Superman decide sair dali. Cara, não, isso aqui não dá, mano. Pera, o Zod tá destruindo tudo. Cagando em cima da cabeça de geral. E o Superman toma uma ruim. Foi jogado num ônibus lá e ficou a mimir enquanto o Zod fazia a bosta. Aí o Superman levanta, olha a sua situação e fala, pra mim não vai dar isso aí não. E ele vai embora. Foda-se! Não, ele vai atrair o trio até a pedreira do Dragon Ball, que aqui é a Fortaleza da Solidão. Ele pensa assim, quer saber, eu vou levar essa galera pra longe daqui, senão muita gente vai morrer, inclusive o cara que tá lá no telefone. O cara tá no meio desse caos todo falando no telefone, em vez de fugir. Mas ele não atraiu, porque antes dos caras ir lá, eles vão lá atrás da Lois Lane, faz um monte de bosta.
Aí tu me pegou. Então ele é um covarde, afinal. E tudo termina na Fortaleza da Solidão, onde acontece a batalha final. O papinho final, na verdade, porque chegam lá todos os vilões, e aí tem toda uma conversa entre eles, e Lex Luthor percebe que ele está sendo tratado como um merda o tempo inteiro. Ele chega até o Superman, e o Superman fala, aí rapaz, olha só, Luthor, eles estão cagando na tua cabeça e tal, então ó, me ajuda aqui, te ajudando aqui, a gente faz um negocinho aqui e tal, então. E o Luthor, pra contar vantagem, fala bem alto, ó Zod, o que ele queria fazer? Não entre ali, general, é uma armadilha. Luta na sua cobra venenosa! Você é um filho da puta! Queria botar vocês ali na câmera, tá? Pra vocês perder o poder, entendeu? Olha só o que ele ia fazer, olha só, te ajudei. E aí os caras pensam, mas olha só esse Superman que ardiloso e tal. Então tal, quer saber, ó, tu vai ficar dentro da câmera e a gente vai ficar fora. E vamos apertar esse botão aqui só pra ver, tu vai ficar sem poder agora. E aí lá vai o Superman todo cabisbaixo, entra na câmera que tira poderes, eles ligam a câmera que tira poderes, ele sai de lá, aí o Zod diz pra ele assim, agora beija minha mão, se ajoelhe perante mim. Jure lealdade eterna a Zod. E quando ele pega na mão do Zod, ele destrói a mão do cara. Ele quebra um monte de bolacha creme cracker. Isso porque ele inverteu a polaridade da câmara, meus amigos. Então, dentro da câmara tinha o Sol da Terra e fora da câmara os raios solares do planeta Krypton. Espera, como isso é possível? Cara, nesse momento eu pensei assim, que bosta que eu estou assistindo. Calma. É idiota, mas assim, pelo menos tem o lance da inteligência do Superman, entendeu? Que ele enganou o Lex Luthor, ele sabia que o Lex Luthor era um arrombado que ia querer cantar vantagem e tal, então ele fez o cara pensar uma coisa, ele fez outra, e aí ele conseguiu dar um drible nos três, botou os caras pra fora, todo mundo se ferrou, o Lex Luthor ficou na merda, tudo, isso eu acho ok, isso eu acho da hora, entendeu? Mas claro, esses negócios de poder de herói, inverter polaridade, câmera de sol, sei lá que é isso, tá ligado? Eu não entendi nada. Fato é que o Superman empurra a Zod num precipício que ele tinha na Fortaleza da Solidão. Na sequência, o Non, que é retratado aqui como uma criança de 7 anos de idade, se joga num desses precipícios. Ele tenta voar, não consegue, então ele acaba caindo, como idiota que sempre foi. E a Ursa toma um socão na cara da Lois Lane e também cai em outro precipício. E assim, os três grandes vilões acabam morrendo. E o Luthor? Luthor é preso e entregue mais uma vez às autoridades que manterão ele muito bem guardado na primeira delegacia de polícia de Nova Petrópolis. Eu me lasquei bonito. E o final é trágico, o final é triste, porque o Superman leva de volta a Lois Lane pro seu apartamento, e aí tem uma despedida, né, porque eles se olham e tal, depois conversam sobre, e aí o Clark Kent entende que a vida da Lois Lane sempre vai estar em perigo, entendeu? Por essas coisas que acontecem, por ele ter poderes, por ele ter responsabilidades. Então ele vai lá, bota a mão no bolso assim, puxa lá a solução do roteirista, e agora ele inventa um novo poder, que é o de apagar mentes. Puxa, Lois, você está bem? O que foi que houve? Lois, o que é o beijo que apaga a memória? Ele decide apagar a memória de Lois Lane, dar um beijão nela, e quando termina esse beijo, ela simplesmente não se lembra do que aconteceu nesses últimos dias. Do que estávamos falando mesmo? Se eu te conheço muito bem, você só podia estar falando do Super-Homem. E sim, é isso. Esse é o final do filme e tal. Qual é a explicação? Nenhuma! Não tem, entendeu? Eu acho legal o fato dele ficar com a Lois, e aí depois ele entender que ele não pode ficar com ela. Eu entendo todo esse drama, que depois foi virar base lá pro Homem-Aranha do Sam Raimi, depois o Homem-Aranha 2 também, com o lance do Peter perder os poderes. Então eu entendo a parte textual, é interessante, ele tem que abrir mão de quem ele ama. Mas o jeito que é feito isso é o pior possível. Aí você pensa assim, não, na versão do Donner é melhor, né? Lê do engano, é pior ainda. Tá falando sério? Porque na versão do Donner, o que ele faz depois de dar essas merda toda? Ele não dá beijo, que é apagamento, não é isso. Ele volta no tempo. As mesmas cenas do primeiro filme, sabe aquelas girando em volta da Terra? As mesmas cenas, vocês estão aqui. Ele usa a mesma solução pra acabar o filme. E aí você pensa assim, caraca, por que ele não usa essa solução pra absolutamente tudo na vida, todos os dias? Foi lá jogar xadrez com um amigo, perdeu, volta no tempo. No fim das contas, o final que te agrada mais vai do seu gosto, né? Se você prefere merda, é o do Richard Donner. Se você prefere bosta, é o do Richard Lester. E na versão do Lester e do Donner, pra piorar, depois de todas essas tretas aí, o Superman volta lá na lanchonete que o cara humilhou ele e ele vai humilhar o cara.
Cara, aqui ele demonstra pra gente que até o herói mais bondoso do mundo tem seu espírito de porco guardado lá dentro, entendeu? Porque ele pensa assim, aquele cara me humilhou, agora eu vou lá, eu vou zoar a cara desse otário. Uma merda. Isso aqui é uma merda. Tu é babaca, cara! Superman 2 custou 54 milhões e faturou 216. E novamente foi elogiado nas críticas, foi elogiado pelo público também. Acham que sabe ali dosar ação, comédia, romance, tem muita coisa. E eu, sinceramente, acho esse filme ruim, tanto a versão do Donner quanto a versão original. A do Donner é melhor? Consegue explicar um pouco melhor as coisas? Concordo, é verdade. Mas é ruim ainda também pra mim. Eu acho esse filme engraçado em vários momentos, mas não é um engraçado de uma maneira positiva. É um engraçado porque tem coisas tão absurdas aqui. Pô, cara, quando o Non se joga num precipício, eu falei assim, caraca, o que eu tô assistindo, cara? Ele tem umas coisas tão absurdas. Cara, de verdade, tem muita cena que se botar a trilha do Chaves no fundo... Nossa, fica 10 de 10. Aí fica bom. Obviamente, esses dois filmes eles têm uma importância histórica absurda. Na verdade, o primeiro filme muito mais do que o segundo, né? E ele também é um filme muito mais redondo. Esse segundo ele é muito mais quebrado e ele é cartunesco demais pra mim. E isso me incomoda. Então, assim, o primeiro filme merece respeito máximo, o segundo filme merece menos respeito e ele tem coisas muito absurdas que simplesmente, eu concordo, pra mim elas são ruins. Se eu paro pra pensar por 2 segundos eu vejo problema em todas as cenas. É impressionante. Eu acho... De lógica, problemas de lógica. De mal feito também, tá? Roteiro ruim, eu acho, na minha opinião, roteiro ruim. Eu acho que, assim, ele tem ideias boas, que nem eu falei, eu acho que essas paradas acabaram dando origem ao Homem-Aranha 2, todo aquele dilema do Peter Parker, lá do Sam Raimi perder os poderes, dele entender como é que é a jornada dele de herói, eu acho isso bacana, mas o filme é todo truncado, é todo perdido, cara, meu Deus do céu. Mas, obviamente, né, como a gente falou, é um filme de 80 e, de fato, você assiste isso e percebe como ele tá construindo a base para muitas coisas que veio depois. Então, são dois filmes que têm bastante importância, né? São filmes muito importantes, a importância jamais será negada. Mas a qualidade você pode questionar um pouquinho aqui ou ali, né? Tanto é que na próxima parte dessa saga a gente vai ver Superman 3 e 4, que, meu irmão, aí o buraco é mais embaixo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta se você gosta do Superman ou não gosta. Entende a importância, mas assim, curte ou não curte? Eu quero saber a sua opinião. Defenda o filme aqui embaixo, porque especialmente o Superman de 78 tem uma série de fãs fervorosos, então deixa aqui seu comentário e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem vários episódios sobre heróis, tem episódios sobre qual é o maior herói de todos os tempos, com o Gustavo Cunha, tem várias coisas lá, vai conferir agora. É um super podcast.